Olá, nutricionista, profissional da saúde. Eu sou o Levi e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a FibraSym. Antes de falar da FibraSym, eu gostaria de explicar rapidinho sobre a Nutrasym. A Nutrasym é uma empresa de ingredientes, a gente já está no mercado desde 2007. E a Nutrasym tem diversos tipos de ingredientes, mas o foco sempre foi trabalhar com fibras alimentares. Hoje a gente trabalha com fibra de bambu, psyllium, celulose, aveia, ervilha, maçã. São diversos tipos que a gente fornece para a indústria de alimento. A Nutrasym atende com essas fibras mercados cárneo, lácteo, panificação, extrusados, sorvetes. E um dos mercados que a Nutrasym atende com as nossas fibras é o de suplementação. Hoje a Nutrasym fornece para empresas de suplementos que são líderes de mercado no Brasil. Essa é a Nutrasym. Nutrasym é a empresa e FibraSym é a marca. Foi atendendo esse mercado de suplementos que a Nutrasym decidiu criar a sua marca, a FibraSym. E aí nasce essa nova marca e o seu primeiro produto, que é o 100% fibra natural. Antes de explicar qual a composição do produto, por que ele tem esse nome, né? 100% fibra natural. Quando a gente idealizou o projeto da FibraSym, lá em 2019, a gente foi ao mercado pesquisar o que já existia de suplemento de fibras. E começamos a perceber que tinha muito suplemento com teor de fibra reduzido, 50%, 60%, dificilmente algum passava de 70% de teor de fibra alimentar. E o nosso produto é extremamente concentrado em relação à fibra alimentar. Ele tem 100% de fibra, como o próprio nome já diz. Eu diria que esse já é o grande diferencial do produto, né? Ter um suplemento mais concentrado em relação ao teor de fibras. Aliado a isso, optamos por ser o mais clean label possível. Então, o que é o 100% fibra natural? O que é a FibraSym? Ele é um mix de fibra de bambu e fibra de psyllium. Só isso. A gente optou por não incluir mais nada na composição do produto. Não tem espessante, recipiente, aromatizante, conservante, açúcar. Não contém mais nada na composição do FibraSym. É só fibra de bambu e fibra de psyllium. Esse produto, ele é 90% insolúvel e 10% de fibra solúvel. Evidentemente, você que é profissional da saúde sabe para que serve fibras, eu não vou entrar em detalhes, mas eu sempre cito esse alto teor de fibra insolúvel para chegar no principal benefício do produto. Como a gente sabe, fibras insolúveis vão ajudar no funcionamento do intestino. E esse é o grande benefício do produto. Auxiliar quem tem constipação, auxiliar principalmente quem tem prisão de ventre. A gente já sabia dessa funcionalidade das fibras insolúveis, evidentemente, através de pesquisa científica, artigo acadêmico, de tudo que a academia já nos forneceu. E aqui na FibraSym, na Nutrasym, a gente validou essa ideia através de nutricionistas dando feedback pra gente e dos nossos próprios clientes respondendo nossas pesquisas e confirmando que realmente ajudar quem tem prisão de ventre é o principal benefício do produto. É claro que junto com isso a gente tem os outros benefícios das fibras, entre eles a redução do colesterol. Fibras diminuem os níveis de LDL, apesar de que a fibra solúvel é um pouco melhor para isso. As fibras também auxiliam no tratamento da diabetes e as fibras ainda ajudam a prevenir doenças do sistema digestivo excretor, e eu sempre destaco o câncer de colo, uma doença que as fibras ajudam a prevenir. Outro grande benefício das fibras alimentares é a saciedade, principalmente para quem está fazendo tratamento para redução de peso. Nesse benefício, é importante a gente fazer mais um detalhe sobre a FibraSym. A maioria dos suplementos que existem no mercado, eles têm um tamanho, cada grânulo de pó, ele tem entre 30 e 50 micrômetros. O nosso produto, FibraSym, ele tem entre 100 e 150 micrômetros, ou seja, ele é maior. É óbvio que eu estou falando de produto muito fino, ele é um pó, né? Ele ainda é extremamente fino, mas o fato de ser microscopicamente maior vai fazer com que ele absorva mais líquidos. Logo, se o produto absorve mais líquidos, ele gera uma maior sensação de saciedade para quem está consumindo. Essa já é uma das características do produto. Falei da composição, de algumas funções e de uma característica que é o fato de ele ser um pouquinho maior do que os outros que existem no mercado. Outra característica muito importante é que o FibraSym não tem sabor. Gosto zero, cheiro zero, o que a gente considera muito importante para as aplicações, porque assim o consumidor, o paciente, ele pode inserir o suplemento no alimento que ele preferir. E já falando um pouquinho sobre as aplicações, sobre utilização, a nossa sugestão de uso é que o paciente, o consumidor, ele coloque o suplemento em líquidos pastosos, suco, shake, vitamina, iogurte. Eu preciso fazer uma ponderação que com água não é muito interessante esse uso. Algumas pessoas consomem com água, eu, por exemplo, consumo com água, mas o fato do produto não ter sabor, ser insolúvel e absorver grande quantidade de líquido vai deixar uma sensação de arenosidade na língua. Então isso não é muito agradável. Porém, o fato de não ter sabor amplia e muito as possibilidades de aplicação. Dá para fazer diversos tipos de receitas com o FibraSym. Dá para fazer pão sem glúten, dá para fazer bolo vegano, crepioca, eu acho uma das aplicações mais legais que tem. Dá para fazer mingau, dá para fazer cuscuz, dá para colocar como se fosse uma farinha, uma farofa sobre o arroz, enfim, dá para fazer um monte de aplicação. Eu sempre falo dessas aplicações a quente para chegar em outra característica do produto. A fibra insolúvel, ou pelo menos a maioria das fibras insolúveis, e esse é o caso do nosso produto, elas são diferentes das fibras solúveis no que diz respeito à termorresistência. Então o nosso produto, que é composto por fibra insolúvel, ele é termorresistente. O paciente, o consumidor, ele pode utilizar em produtos que são em temperatura alta ou temperatura baixa, que a principal função da fibra não vai ser alterada. Passar pelo nosso organismo sem ser digerida, vai ser mantida essa propriedade da fibra, mesmo que o paciente utilize em receitas quentes, como bolo, pão, mingau, etc. Dosagem sugerida. A nossa recomendação
de uso diário é de 10 gramas. A gente já está falando de 40% do que a Anvisa recomenda, lá dos seus 25 gramas diários. Porém, esse é um ponto que nós, aqui na Nutracim, deixamos muito aberto para vocês, nutricionistas, profissionais da saúde, decidirem junto com os pacientes, analisarem o perfil de cada paciente e indicar a dosagem de fibra mais adequada para os seus pacientes. É importante, para finalizar, a gente falar um pouquinho sobre restrição de uso. Eu costumo dizer que tem 3 restrições básicas para a utilização do FibraSim. A primeira é se a pessoa não consome a quantidade adequada de água. Eu sei que para nós, que trabalhamos com saúde e com alimentação, a questão da água é muito básica. Porém, é importante ressaltar esse ponto no caso das fibras, porque se a pessoa ingerir uma boa quantidade de fibras e não tomar água adequadamente, a fibra vai fazer o efeito contrário. Ao invés de soltar o intestino, de ajudar na prisão de ventre, vai atrapalhar ainda mais, vai prender o intestino ainda mais. A segunda restrição é se a pessoa estiver passando por um período de diarreia. Como a gente não tem controle sobre o motivo da diarreia no paciente, a nossa sugestão é que se suspenda o uso durante esse período da diarreia. Por um motivo óbvio, o paciente está com diarreia, se ele continuar ingerindo fibras e tomando água, ele vai continuar com a diarreia. A terceira restrição é se a pessoa tiver diverticulite. Quem tem esse tipo de inflamação, o ideal é que não suplemente uma quantidade tão grande de fibras e que faça o acompanhamento com seu nutricionista, com seu médico, evidentemente. Para fechar, pessoal, vou falar rapidinho sobre a comercialização. O 100% fibra natural é encontrado em algumas lojas de produtos naturais, farmácias, porém eu destaco que o jeito mais fácil de adquirir o produto é pelo site da FibraSim, fibrasim.com. Nesse site vocês vão encontrar informação sobre preço, sobre frete e todas as informações que eu estou falando aqui também estão lá no nosso site. Se você ainda tiver alguma dúvida, aqui abaixo está aparecendo o meu WhatsApp pessoal. Fique à vontade para me enviar mensagem, sua pergunta, qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição para esclarecer.